Comentário da semana, com Álvaro Pereira. 9h03, nessa manhã de terça-feira, dia 3 de agosto do ano de 2021, entrando no ar mais um Comentário da Semana. Clarice Bernardes, bom dia, tudo bem? Bom dia, Pedro Cunha, tudo ótimo, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Bom dia, Álvaro Pereira, bem-vindo a mais um Comentário da Semana. Bom dia, Pedro, bom dia, Clarice, bom dia, ouvintes da Gerais FM. Bom dia. Bom, Álvaro, nesta terça-feira, em mais uma edição do Comentário da Semana, a gente volta a falar da CPI da Covid, né? Esta semana, após 2 semanas de recesso, voltam a acontecer, né, os depoimentos. Quem que a gente pode esperar que vai ser ouvido hoje, nesta terça-feira? Clarice, há uma grande expectativa em torno do depoimento de hoje na CPI da pandemia. A estrela desse depoimento será o reverendo Hamilton Gomes de Paula. Esse reverendo é fundador de uma entidade chamada Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, SENAH, com sede em Águas Claras, no Distrito Federal. E ele é considerado uma peça-chave nas investigações sobre a compra de vacinas pelo Ministério da Saúde com a intermediação de empresas. Porque normalmente os laboratórios negociam diretamente com os governos a compra de vacinas. Nesse caso, havia uma empresa americana chamada Davat intermediando as negociações, segundo representantes dessas empresas no Brasil. Esses se diziam representantes da empresa, né? Falavam em nome da empresa, mas posteriormente, a própria empresa disse que aquelas pessoas não a representavam. De alguma forma, a empresa se sentiu enganada por esses representantes no Brasil, que vinham negociando com autoridades do Ministério da Saúde. Então, essa é a questão que a CPI da pandemia quer investigar fortemente na retomada dos trabalhos em Brasília a partir desta semana. O reverendo Hamilton Gomes de Paula é considerado, entre todos os representantes da empresa, aquele com maior penetração, aquele com maior trânsito no Ministério da Saúde, como se ele tivesse um relacionamento político forte, não é? Então, há informações de que o próprio secretário executivo do Ministério da Saúde à época e também o diretor de imunização do Ministério da Saúde, que se chama Laurício Monteiro Cruz, teria dado aval para essas negociações. Então o reverendo terá que explicar hoje qual era o papel dele, né, na venda de vacinas e por que essa entidade, essa Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, criada por ele, se meteu numa questão que a rigor não lhe dizia respeito, certo? O reverendo é evangélico, deveria estar numa missão estritamente religiosa e estava negociando vendas milionárias de vacinas ao Ministério da Saúde. Para se ter uma ideia, se negociava a venda de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca, quando o laboratório AstraZeneca diz que não negocia através de intermediários. Então, muita expectativa em torno desse depoimento de hoje, mas pode ser que não saia muita coisa em termos de informação. Por quê? Porque o reverendo entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, solicitando o direito constitucional de permanecer calado durante o depoimento, se ele perceber que as questões levantadas possam incriminá-lo de alguma forma. Então existe o risco de o reverendo permanecer calado, certamente calado na maioria das perguntas, na maioria dos questionamentos de hoje. Álvaro, com certeza, se ele resolver falar sobre esse assunto, né, semana que vem a gente debate na nossa edição do Comentário da Semana essas novas informações e atualizações sempre sobre a CPI da pandemia e da Covid, que tem trazido diversas informações e movimentado bastante esse cenário. Outro assunto também, né, que tem debatido bastante, trazido muita informação para a gente, em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, que aprovou ontem, na última segunda-feira, um inquérito sobre a legitimidade das eleições. O que a gente pode esperar, Álvaro, sobre isso, sobre essa aprovação desse inquérito administrativo? Pois
Pois é, Clarice, esse hoje é talvez o maior foco de tensão na relação do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, com os representantes dos outros poderes, principalmente com os representantes do poder judiciário. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro vem questionando há algum tempo o processo eleitoral, o sistema eleitoral eletrônico. Ele não confia no sistema eletrônico, ele diz que o sistema é passível de fraudes e ele defende o voto impresso nas eleições. As eleições podem até permanecer pelo sistema eletrônico, mas ele acha que deve haver algum documento escrito comprovando que aquele cidadão votou em determinado candidato. Isso porque, se houver algum questionamento por parte de algum partido, de candidato, por exemplo, à presidência da República, se possa fazer uma auditagem, se possa fazer uma recontagem dos votos. E ele acha que isso é impossível no sistema eletrônico, né, em que os votos são registrados ali apenas naquele sistema de alta tecnologia. Diz o Tribunal Superior Eleitoral que é um sistema altamente confiável e pode ser também auditável ali eletronicamente, mas o presidente e seus seguidores assim mais próximos não confiam nesse sistema, acha que ele é passível de fraudes, e o presidente chegou até a dizer que acha que o então candidato à presidência da República, Aécio Neves, quando o Aécio Neves foi candidato pelo PSDB, disputando com a candidata do PT, Dilma Rousseff, o presidente Jair Bolsonaro chega a afirmar que naquela ocasião teria havido fraude, que na verdade o candidato Aécio Neves teria ganhado as eleições, mas que ao final foi anunciada a vitória de Dilma Rousseff por uma pequena margem de votos. O presidente faz todas essas denúncias, né, todas essas acusações, sem apresentar uma forma concreta, né? Porque uma coisa é você fazer denúncia, outra coisa é você dizer, olha, aqui está aqui a prova. Então, isso vem irritando os presidentes dos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, e principalmente o presidente do TSE, o ministro Barroso. Então, ontem, numa reação a essas denúncias feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, o presidente do TSE propôs e conseguiu aprovar por unanimidade a abertura de um inquérito administrativo para investigar essas iniciativas do presidente Jair Bolsonaro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral entende que o presidente da República não pode questionar as instituições democráticas, e o processo eleitoral é base do processo democrático. Então, eles querem saber por que o presidente faz essas denúncias, como faz essas denúncias. Então, o presidente passou a ser objeto de investigação também por parte da Justiça Eleitoral e passa a ser investigado também pelo Supremo Tribunal Federal, naquele inquérito que apura a questão das fake news. Fake news, a estrutura de produção de fake news no Brasil, principalmente aquelas fake news que tem como alvo o Supremo Tribunal Federal, a Justiça brasileira. Então, o presidente, além de estar sendo investigado, né, não o presidente exatamente, mas o governo, o Ministério da Saúde, na CPI da pandemia, ele passa a ser investigado também agora pela Justiça Eleitoral. Então, aumenta aí a pressão sobre o presidente e a tensão política em Brasília, porque a relação entre os poderes fica bastante afetada, Clarice. Com certeza. E a gente também, Álvaro, vai continuar acompanhando esses casos aqui, né, em mais edições aqui do nosso comentário da semana. Para hoje, Álvaro, para esta terça-feira, mais algum assunto relevante para a gente? Eu acho que agora é acompanhar os desdobramentos desses fatos que são preocupantes, não é? E, de alguma forma, ver se a CPI consegue avançar esta semana, ouvindo o depoimento hoje do reverendo e de outras pessoas que teriam atuado na intermediação dessa negociação da compra de vacinas. Mas é bom ressaltar, Clarice, que na verdade não houve compra nenhuma, né? Houve apenas uma tentativa de negociação com o Ministério da Saúde para venda dessas vacinas com a intermediação de uma empresa. O fato é que não chegou a ser consumada essa operação.
Então não houve, consequentemente, nenhum prejuízo para o erário público, né? Não se gastou recursos públicos com esse processo. De qualquer forma, o modelo de negociação é suspeito e isso é que a CPI está investigando agora.